A minha pergunta para você hoje é: você já pegou um livro e quando você começou a ler, você não conseguiu sair da página 5? Ou você foi lá, pegou outro, talvez seja o tema. Pegou o livro de novo, não conseguiu ler. E aí você tentou de novo e não conseguiu ler? Então calma que hoje eu tenho uma resposta para você sobre isso. Continua aqui no Clube do Livro. Se você tá com esse sintoma que eu te falei, na verdade, com essa ressaca literária, esse é o nome que a gente dá para quando você não consegue ler o livro de jeito nenhum. Então, você vai ter que ficar por aqui para entender um pouquinho melhor o que está acontecendo na sua cabeça, o que está acontecendo com essa sobrecarga de leitura. E eu vou te dar dicas de como superar esse período, esse processo. Acontece que na nossa cabeça, às vezes a gente entra em ressaca literária. Esse é um termo muito usado para quem gosta desse mundo de literatura. E hoje a gente vai falar sobre quais são os sintomas, né? Os sintomas, eles são passageiros. Calma, tem uma emoção, mas tem esperança também, porque é passageiro apesar de tudo. Apesar de ser um período um pouco ruim até, é um período muito passageiro, ele vai passar. E para cada leitor, a ressaca se manifesta de um jeito diferente. Então pode ser estafa, desinteresse, dificuldade de concentração, sobrecarga e tanta atividade que deixa a gente sobrecarregado, né? Pode ser momento emocional difícil. Além de tudo, pode ser algo derivado de um medo ou frustrações que você teve em relação ao livro, aos próximos livros. Mas eu vou te explicar melhor essa parte, porque é um pouquinho mais complicado. Pode ser que o último livro que você leu não tenha sido tão bom. E aí, você sofre uma espécie de luto pelo término do livro. E aí você não consegue ler outro com tanta facilidade, com tanta agilidade. Pode ser que você esteja cansado do autor, do gênero, do tema. Você pode ter lido muito sobre aquilo e aí você entra em ressaca. Você viu que tem várias coisas que pode se tornar uma ressaca, né? Da mesma forma que esses sintomas da ressaca literária são diferentes para cada pessoa, as soluções podem servir para o leitor e pode não servir para outro. E aí você tem que escolher quais são as dicas que vão entrar na sua rotina de forma mais fácil e que vai te ajudar a passar por essa angústia da ressaca literária. Então vai lá, que tem 5 dicas aqui para você. A primeira dica que eu tenho para você superar a ressaca literária é você escutar audiobooks. Eu sempre falo de audiobooks aqui, apesar de gostar muito de pegar o livro e ler. É muito interessante quando a gente está com um período muito difícil da vida, com muita coisa para fazer, com um trabalho cheio de atividade, ou naquele período em que você está realmente estafado, você só quer ler para descansar a mente. Você escutar um audiobook, porque isso vai fazer muita diferença na sua rotina. Você não vai sair sem conteúdo ou sem relaxar sua mente com alguma ficção, alguma fantasia. Enfim, audiobook é maravilhoso, é uma dica que você pode seguir e me contar aqui nos comentários se realmente funcionou para você. A minha segunda dica é você ter um tempo de stand-by. Cara, você não precisa ser imediatista, não precisa sair lendo um livro atrás do outro, apesar de ser uma sensação muito boa de produtividade. Às vezes é necessário um período de stand-by, um período de, nem que seja uma semana, até mesmo um mês, às vezes, pode acontecer, de você ter um stand-by, assim, não li, não vou ler, e você ter aquele detox para retomar a leitura. Pode ser que isso aconteça, viu? E não é tão ruim assim quanto parece. Pode ser que você realmente precise de um tempo para digerir tudo que você aprendeu com tanto livro e para depois voltar à sua rotina de leitura. Mas não perca o hábito, não perca esse prazer da leitura, não deixa o tempo te engolir. A minha terceira dica é: escolha um livro tranquilo. Um livro que não tem muito a ver com aquilo que você costuma ler, né? Pega um conto, uma ficção, uma novela, uma leitura menos densa, uma leitura mais curtinha, né? Pega um livro curto e leia muito mais rápido. E é interessante porque o nosso cérebro, ele fica empolgado depois que a gente lê essa leitura curta em pouco tempo. A gente fica, nossa, eu li tão rapidinho, e você começa a ter a vontade de devorar livro de novo. Então, essa é uma dica muito boa para quem quer superar a ressaca bem rápido.
A quarta dica que eu tenho pra você é assista séries e filmes que retratem os gêneros que você mais gosta de ler. Olha que interessante, se você pegar uma ficção, uma distopia, e assistir, você vai ficar, nossa, queria ler agora. Isso vai despertar o seu apetite pela leitura. Isso pode te ajudar a correr atrás do livro depois. E a minha última dica para você a respeito da ressaca literária é: releia livros que você gosta. Nem que sejam uns trechos, nem que sejam capítulos avulsos, isso pode fazer você retornar à leitura mais facilmente. Então, me conta aqui, eu quero saber se você já passou por ressaca literária. Como que foi a sua experiência, se você está passando por ela agora. E me conta também qual é a sua dica para superar a ressaca. Eu trouxe aqui 5 dicas, mas tem várias coisas muito interessantes para falar sobre isso. E agora eu tenho outra coisa para te indicar, mas não vai ser eu mesma, vai ser a Bela, do Literabella. Então vamos escutar aqui qual que é a dica de hoje que a Literabella vai trazer pra gente. Oi gente, tudo bem? Eu sou Isabela Nunes e eu tô aqui nesse quadro para dar dicas super legais para vocês sobre o universo da literatura. Então hoje vamos conversar um papo sincero aqui. Sabe quando você marca alguma coisa no livro e depois não sabe como encontrar? Você pega o livro e todas as marcações estão iguais? Então, você já pensou em usar um color coding para te ajudar? É muito mais simples do que parece, olha só. E como é que funciona esse color coding? Então, você vai decidir tópicos que são importantes para você, por exemplo, referências que o autor deu, outros livros que ele citou e que você ficou com vontade de ler, citações importantes dele, citações importantes de outros autores, enfim, você vai encontrar aquilo que você precisa marcar no livro e que seja interessante para você, e você vai selecionar esses tópicos. Depois de selecionar esses tópicos, você tem que selecionar uma cor para cada tópico. Então, você pode usar lápis de cor, marca-texto, enfim, aquilo que você achar melhor para marcar seus livros. Mas seleciona uma cor para cada tópico que você escolheu, e aí vai ficar depois muito mais fácil de você encontrar as informações que você está procurando. Então, se você, eu queria muito saber o livro que aquele autor citou naquele outro livro que eu li, você já sabe que o seu color coding diz que citações de outros livros estão em verde. E aí você já vai procurando aquelas marcações que você fez em verde. E é bom lembrar, se você vai usar códigos diferentes para livros diferentes, você tem que fazer uma legenda no início de cada livro ou numa folha avulsa para poder lembrar exatamente qual foi a legenda que você usou para aquele livro, né? E é bom lembrar, se você vai usar códigos diferentes para cada livro por precisar de tópicos diferentes, é legal fazer uma legenda no início de cada livro ou numa folha avulsa que vai poder ficar dentro do livro, para você não se perder e saber exatamente qual foi o color coding que você usou para aquele livro específico. E aí, vamos aplicar essa ideia? O que vocês acharam? Muito boa essa dica da Isa hoje. Separar por cores é uma coisa muito interessante. Eu não fiz isso. Eu vou colocar aqui meu pecado diante de vocês. Eu ainda não cheguei nesse nível de organização literária de separar por cores. Mas fica aí o desafio para mim e para você também. Você separa o seu livro por cores? Porque, olha, eu acho que é um nível, assim, superior. Se você faz isso, parabéns. Coloca aqui nos comentários. A gente quer saber quem é você. Eu não sei se vocês estão entendendo muito essa dinâmica do novo Clube do Livro. E eu gostaria de saber também e ter um feedback de vocês a respeito do conteúdo que a gente está gerando aqui sobre dicas literárias, sobre essa questão mais histórica, de trazer algumas dicas para melhorar a nossa qualidade de leitura. Isso a gente trouxe como um objetivo para o Clube do Livro, não só para indicar livros, e às vezes a gente traz livros densos ou que a gente quer uma preparação melhor para lê-los. Então, esse Clube do Livro de sexta-feira, ele serve para a gente ter essa qualidade em ler os livros. Não é só passar os olhos nas linhas e pronto, li. Né? Leitura é muito mais do que isso. É você internalizar aquele conteúdo, é você
transpassar aquilo, é você passar para as outras pessoas também o conteúdo dos livros. Então, quando a gente entende melhor, quando a nossa leitura, nossa vida literária tem qualidade, né? Ela é densa, ela é profunda, a gente entende, a gente internaliza esse processo. Quando a gente passa para as outras pessoas, aquilo também passa de uma forma mais genuína, mais clara, mais verdadeira. E o Clube do Livro não é só para gente que já está acostumado a ler. Então, por isso que dar essas dicas, trazer esse mundo para você é algo que a gente gostou e é algo que a gente tem trazido como ideia às sextas-feiras, para que você que não tem assim uma rotina com a leitura possa ter ferramentas para que isso aconteça no seu dia a dia. Então, se sinta desafiado no bom sentido e desafiado a melhorar os seus hábitos, a melhorar a sua rotina de leitura, porque o ser humano, e isso a gente já falou aqui sobre Você é Aquilo que Ama, num dos clubes do livro, o ser humano é um ser religioso, a gente tem liturgia para tudo na nossa vida. E leitura não está fora disso. Leitura também é um hábito que a gente tem que construir dia após dia, e aquilo vai moldando não só a gente, né, interior, mas isso molda a nossa cosmovisão, a forma como a gente vê o mundo. Então, olha como é importante ler. Deus se revelou na Bíblia, nas Escrituras, num livro, né? É um compilado de livros. Então, a gente tem um Deus que se revela através da escrita, através da literatura. Nós temos esse privilégio de podermos ler, de ter acesso a livros muito bons, livros que falam das Escrituras, de homens que foram iluminados, se inspiraram nas Escrituras para trazer conteúdo para a gente. Então, faça bom proveito disso. Aproveite a literatura, aproveite o acervo que você tem aí. Aproveita para escutar também os clubes do livro. A gente tem mais de 60 episódios aqui, ou seja, a gente tem mais de 60 livros de indicação para você. Então, usufrua disso, compartilhe isso com as pessoas. O nosso lema aqui do Clube do Livro é: nós lemos para saber que não estamos sozinhos, do C.S. Lewis. Então, a gente sabe que a gente não está sozinho e a leitura não é uma atividade solitária. Apesar da gente ler sozinho ali na nossa introspecção, a gente está num bate-papo conosco, a gente conversa com a nossa própria mente e a gente parece que está num relacionamento com o autor. A gente está entendendo as ideias de outra pessoa. E além disso, quando a gente consegue compartilhar todo esse conteúdo com alguém, a gente coloca, insere outra pessoa nesse mundo que a gente começou a viver sozinho. Então, olha só como a leitura pode se tornar algo comunitário, como pode ser algo transformador para uma comunidade, para a sociedade no geral. Então, se você quer fazer um clube do livro na sua igreja, eu já te encorajo aqui e já te digo, a gente vai trazer dicas para você montar o seu próprio clube do livro aí na sua igreja, aí na sua comunidade, na sua faculdade, com o seu grupo de amigos. Isso vai te ajudar a tornar a literatura algo muito mais palpável e muito mais comunitário. Bom, agora eu quero chamar o Pastor Indica, que é o nosso quadro em que um pastor indica um livro pra gente, uma dica super rápida para você aí que quer saber de um assunto diferente. Roda aí! Olá você, eu sou o pastor Vinícius Lacerda, estou hoje aqui na Editora Hebron e queria deixar uma dica muito importante de um livro que vai ajudar a fortalecer a sua vida. Mas antes, eu queria falar contigo que está aflito, você que está passando por esse momento de pandemia e tem se questionado quando isso vai passar, como enfrentar essa pandemia e as aflições do seu coração que agora tem a expectativa de vacina, o que será que vai acontecer quando isso vai acabar. Eu quero deixar para você essa dica, o livro Coronavírus e Cristo, do John Piper. Esse livro vai ajudar você a entender, nesse momento que nós estamos passando, a expectativa e a esperança da salvação. Como estar firme na rocha que é Cristo, enfrentando todas as dificuldades. Você que já teve a perda de algum amigo, de algum parente, você que está com alguém internado, saiba que esse livro vai te ajudar a interpretar todo esse momento que a gente está passando e saber que Deus não fugiu do controle. Por isso, Coronavírus e Cristo é o livro do John Piper para você ler. Deus abençoe a sua vida.
muito boa essa dica, inclusive para você que passou essa pandemia procurando um livro para ler a respeito disso. Você já tem aí. E eu já tenho o lugar em que você vai achar esse livro. Eu já tenho um caminho para você achar esse livro Coronavírus e Cristo. Você pode acessar o site da Editora Hebron, a nossa editora missionária, editorebron.com.br, e você pode colocar no seu carrinho e fazer esse pedido que a gente entrega aí na sua casa sem problema nenhum. Além disso, é um projeto missionário, ou seja, por que a gente fala que a Editora Hebron é uma editora missionária? Todo o lucro que a gente retém com a venda dos livros é revertido para missões. Então você vai estar se edificando, né, lendo uma boa literatura, e também vai estar ajudando missionários no campo, vai estar ajudando na plantação de igrejas, nesses projetos missionários que a igreja tem. Então, eu já deixo esse convite para você, e para você que quer entender melhor como que funciona esses projetos missionários da igreja, como que funciona a Junta Missionária de Pinheiros, que é parceira nossa aqui. Então, eu quero rodar aí o institucional aí, que o pastor vai contar pra gente um pouquinho como que é. Olá, graça e paz. Eu quero convidar você nesse nosso vídeo para que você conheça um pouco mais sobre a Junta Missionária de Pinheiros. Criada em 2008, a Junta Missionária de Pinheiros é o braço missionário da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A Junta Missionária de Pinheiros, ao longo dos anos, plantou diversas igrejas no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e contribuiu com a abertura de campos transculturais em vários países do mundo. Hoje, contamos com cerca de 75 projetos missionários em andamento, 100 missionários entre diretos e parceiros. Estamos com 18 congregações próprias, 15 projetos missionários transculturais e precisamos cada vez mais avançar. E você pode ser esse parceiro. A Junta Missionária de Pinheiros mantém parcerias com o PMC, Junta de Missões Nacionais, e a APMT. Seja um parceiro em missão, contribuindo, compartilhando, divulgando e assumindo conosco o compromisso de ofertar mensalmente pela expansão missionária da Igreja de Cristo no Brasil e no mundo. Contamos com você. Bom, você já viu aí como que funciona a JMP, e eu quero te convidar a entender melhor esse processo da JMP, como que funciona tudo isso. E você tem acesso aí nas redes sociais, na internet, no site da ippinheiros.com. Você vai encontrar melhor todas as informações que a gente tem sobre a Junta Missionária. Então você já tem aí vários desafios pela frente. Aí, Hebron, JMP é muita coisa, né? Mas calma que um dia você consegue entender tudo isso. Eu tenho uma pergunta para fazer para você, querido telespectador. Eu quero fazer uma pergunta de leitor para leitor, hein? Você costuma emprestar os seus livros? Essa é a enquete de hoje. Você gosta de emprestar livro? Se alguém pede um livro emprestado para você, você dá de bom grado? Ou você é daqueles que, eu prefiro dar de presente um outro livro do que dar o meu, que é meu precioso, né? Que nem o Smeagol, My Precious. Você é a pessoa que retém o livro na sua mão, ou você gosta de dar? Porque tem gente que lê um livro e sai emprestando, ou sai até dando o livro. Eu tenho uma amiga aqui que trabalha aqui com a gente, a Laís, nossa designer. Ela costuma ler, terminou de ler, ela já dá o livro para outra pessoa, já passa para frente, que ela fala que coisa boa, você tem que passar para frente, né? E eu admiro demais, porque eu já seguro um pouquinho mais, né? Eu empresto, gosto de emprestar, inclusive quando uma leitura é muito boa, eu empresto, mas depois eu sou aquela que cobro, sabe? Então, talvez a gente tenha aí que tratar o nosso coração. Eu já quero saber aqui de vocês. Vocês emprestam ou não seus livros? Bom,
já que você já vai responder a pergunta aí no chat, eu já quero chamar um outro quadro de uma pessoa muito especial aqui. Ele já fez o Chapa Quente com a gente, o pastor Márcio Alonso. Ele deu uma dica muito boa, inclusive eu já indico que você assista o Chapa Quente que a gente fez com ele sobre não julgueis. Então a gente vai ter um quadro aqui relacionado a julgamento, depois que é o não julgue pela capa, na verdade, mas ele vai falar sobre não julgueis no Chapa Quente. Então depois que acabar aqui, você vai lá, assiste se você se interessar por esse tema. Mas eu quero chamar aí, leitura em dia. O que o pastor Márcio tá lendo agora? Olá pessoal da IPP TV, aqui é o pastor Márcio Alonso falando de Goiânia, direto para o quadro Leitura em Dia. Eu gostaria de indicar para você a última leitura que fiz, para quem sabe você também tenha a oportunidade de se beneficiar deste livro. Eu queria lhe recomendar A Busca da Verdade, de Nancy Pearcey, da editora Cultura Cristã. Trata-se de um livro sobre cosmovisão, visão de mundo, onde Nancy Pearcey, que é uma autora muito renomada, muito conhecida nessa área, nos convida a examinar as visões de mundo rivais à cosmovisão cristã para entender o problema dessas cosmovisões e assim firmarmos a nossa fé na verdade da palavra de Deus e também nos tornarmos capazes de dialogar e de conversar com as cosmovisões rivais, expondo os seus problemas internos. Nancy Pearcey faz isso a partir de Romanos capítulo 1, quando naquele conhecido texto ela vai retirando princípios que nos autorizam e nos orientam na análise das cosmovisões diferentes. Ela diz que devemos em primeiro lugar identificar o ídolo das cosmovisões rivais, porque em Romanos 1 Paulo fala que as pessoas adoraram a criatura em lugar do Criador, colocaram algo no lugar de Deus. Isso é o que acontece, por exemplo, com o racionalismo, que coloca o intelecto no lugar do Deus Todo-Poderoso e adora a razão e venera a razão como medida de todas as coisas ao invés de Deus. Depois de identificar qual é o ídolo, você deve identificar o reducionismo que esse ídolo traz. Toda vez que você deixa o Criador e vai para a criatura, você muda a glória do Deus incorruptível e vai atrás da imagem de coisas corruptíveis como o homem ou outra coisa bem menor. Então você precisa identificar agora quais são as implicações de adotar esse ídolo menor do que Deus. O que foi reduzido? Um exemplo, na cosmovisão pós-modernista, a verdade é uma construção social, é aquilo que as pessoas combinaram e aceitaram como verdade. Mas na cosmovisão cristã, a verdade é absoluta. Então você deve verificar que a verdade foi diminuída na cosmovisão pós-moderna. Então você identifica o ídolo, identifica o seu reducionismo e aí então, o terceiro passo, você verifica se o ídolo contradiz a realidade. Se aquilo que nós podemos observar do mundo está sendo corretamente explicado pela cosmovisão rival. É aquilo que Paulo diz: tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Podendo verificar Deus no mundo, eles resolveram encontrar uma explicação alternativa que não explica adequadamente a realidade. Isso acontece, por exemplo, no materialismo, que diz que tudo veio a partir da matéria. Mas como a matéria poderia produzir seres que pensam, que sentem, que têm personalidade, se a matéria não tem nada dessas coisas? Então este ídolo não é capaz de explicar a realidade adequadamente. O quarto passo seria verificar se o ídolo contradiz a si mesmo. Então você o identifica o seu reducionismo, verifica se ele explica a realidade, verifica se ele contradiz a si mesmo. Lembra que Paulo diz em Romanos ali que os que abandonaram a Deus se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. E é o que acontece, por exemplo, quando alguém diz que não existe verdade absoluta. Mas se você tiver de acreditar nisso como verdade, você já tem uma verdade absoluta nesta própria sentença, não é mesmo? Por fim, Nancy Pearcey pega a passagem lá de Romanos 1 também, onde Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, e convida a todos para que possamos oferecer em contraponto a verdade da palavra de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo, para combater estas visões distorcidas do mundo. Por isso, achei a leitura muito importante, muito instrutiva, particularmente a você, jovem universitário, que está em contato com tantas cosmovisões rivais à cosmovisão cristã. Recomendo este livro com entusiasmo. Que Deus o abençoe e que ele possa ser útil para você. Vocês viram, né? Se você é jovem, universitário, gosta de ler,
Já pega essa dica aí do pastor Márcio Alonso. Um abraço, pastor. Tá longe aqui de São Paulo, mas tá pertinho do nosso coração. Então, um grande abraço aí pra família. E eu já quero trazer para você aqui o nosso estudo de gêneros literários. Coisa rápida hoje. Hoje a gente vai falar de um tema que eu gosto muito, que é o gênero dramático. Você gosta de um drama? Se você gosta de um drama, você tem que ficar por aqui. Você vai aprender um pouquinho a identificar isso na literatura que você está lendo. Olha só. O drama, em grego, significa ação. Então, não está ali ligado diretamente, né, ao que a gente logo pensa a respeito de drama, né? Fazer chororô. Não, calma. Significa ação no grego. Então, é um gênero literário que surgiu na Grécia Antiga lá, numa forma de louvação religiosa ao deus Dionísio, o tal do Baco lá. E aí, ele compõe o gênero com textos em prosa, em verso, feitos para serem encenados no palco. Ou seja, quando a gente assiste um teatro, está muito ligado ao gênero dramático. E aí você me pergunta, Letícia, quais são as características desse gênero? O gênero, ele tem forma de diálogos, né? Então, sempre você vai ver um diálogo entre duas pessoas ou mais. Você vai ver ele dividido em atos e cenas, e há também descrições de espaço, de personagens, de situações. É tudo que a gente encontra geralmente no teatro mesmo. Tem sempre uma sequência na ação. Então, eu vou até lembrar aqui que eu esqueci, olha só. Mas é construída por uma exposição de conflito. Segura essa aí, ó. Exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho. Então, essas são as características das cenas, né? Da descrição das cenas. Segura essa daí, essa dica, porque você vai conseguir identificar melhor quando que um texto é dramático, quando uma literatura é dramática. Você já leu um livro, uma literatura que contém essa narrativa, que contém esse gênero? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E agora, eu vou falar um pouquinho sobre os elementos do texto dramático, para você entender um pouquinho melhor, aprofundar um pouquinho melhor. Eu não sou professora ainda, mas essas dicas ajudam a gente a ler melhor o que a gente já está em mãos, né? Quando você estiver lendo um livro, você fala assim, então esse gênero dramático tem essa construção, olha as mudanças que ele teve conforme passaram-se os anos, né? Lá na Grécia Antiga era desse jeito, agora está um pouquinho mais assim. Você, com seu olhar de leitor, vai conseguir identificar melhor. E aí, os elementos que eu tenho para te falar hoje do gênero dramático são o protagonista, né? Todo mundo já conhece o protagonista, o queridinho. O antagonista, que é o vilão, geralmente. Temos o coro, né? Que são um conjunto de atores que comentam a ação, que compõem a ação. E a gente tem a catarse. Eu acho que é assim que fala. Eu creio que seja assim que fala. Mas é uma forma do público se expressar. Não sei se você conseguiu entender. Mas olha só. É uma purgação experimentada pelo público de uma tragédia, o qual poderia apaziguar as angústias internas por meio de emoções representadas durante a cena. Então, você vê que é um gênero que ele é bem composto. Ele tem uma estrutura bem firme, bem centralizada. E se você encontrar essa estrutura, você já sabe que pertence ao gênero dramático. E agora, sem drama, eu vou chamar um quadro que eu gosto muito, que é o Julgue pela Capa. Você julga os livros pela capa? Pois a galerinha aqui da IPPTV anda julgando, viu? Roda aí! Deixe-me Ser Mulher, de Elizabeth Elliot. Lições da minha filha sobre o significado da feminilidade. Essa aqui é a capa do livro. Bom, levando muito em consideração o título e o subtítulo, eu acho que ela vai abordar o que é ser mulher, uma mulher cristã, uma mulher submissa, mas o que é a real submissão no meio cristão, para que a gente entenda a visão bíblica disso e que as meninas sejam boas mulheres, futuras esposas. Hoje no Julgando pela Capa, vou falar um pouquinho desse livro Deixe-me Ser Mulher,
da Elizabeth Elliot. Fala sobre lições da minha filha sobre o significado da feminilidade. Talvez seja falando um pouquinho sobre como se fosse um design para as meninas, como se portar, algumas dicas dessa questão de encontrar feminilidade interior. Creio que esse seja o assunto desse livro. Olá, galera. O tema do livro de hoje é Deixe-me Ser Mulher, da Elizabeth Elliot. Então, sobre o programa Julgando pela Capa. Olhando para a capa desse livro aqui, muito bonito, eu acredito ser algumas lições, né, que ela vai deixar para algumas mulheres sobre o que é ser bíblica ou a feminilidade bíblica. Então, deixe-me ser mulher. Eu penso que seja isso. Lições da Elliot para as mulheres pôr em prática lições bíblicas do dia a dia. Deixe-me ser mulher. Elizabeth. Significado de feminilidade. Acho que é para as mulheres saberem o real motivo, não sei, de como ser uma mulher cristã. Agora que você já julgou o livro pela capa, eu posso te mandar embora em paz aqui do Clube do Livro, porque esse sempre é o quadro que encerra o nosso Clube do Livro de sexta-feira. Então me conta aqui o que você tem achado do nosso clube Sextou, e eu quero ver tudo aí, todo o feedback de vocês. Coloca aqui sugestões de quadros, a gente sempre traz alguma dica, algum tour literário para vocês. Então o clube de hoje fica por aqui. Mas sexta-feira que vem, nesse mesmo formato, eu te espero. Tchau, tchau!